Olá, tudo bem? Os heróis de Homero, aqui na Ilíada. Segundo Robert Albrecht, o Homero conhece toda a realidade da sua época e encontramos ali vestígios de uma verdadeira evolução política, religiosa e linguística. Isso é porque ele traz para o poema também a herança de toda uma civilização. Então nós encontramos ali, imbuído no poema, a história também do mundo grego. De fato, uma civilização é o resultado de todos os elementos que a precederam. Mas tais elementos se fundem aos poucos, até não parecerem mais percebidos. Ora, em Homero, esses elementos afloram por toda parte. O poeta não quis procurar originalidade de assunto. Ele tomou tudo de empréstimo, velhas lendas minoanas ou aqueias, dessas civilizações antigas, florescentes aí na Grécia, 3 séculos antes dele. Ele está no século VIII a.C., e esses acontecimentos podem ter ocorrido da Guerra de Troia entre os séculos 12 e 13 a.C. Ele traz também nas narrativas religiosas, umas explicando os ritos antigos, nos quais se percebe o primitivo estado religioso. Outras narrativas são edificantes e são destinadas também a incitar os fiéis a venerar os deuses. Todo esse amálgama de questões importantes da Grécia Antiga estão presentes na Ilíada. O poeta que se aproveitou de tudo isso era certamente um desses rapisodos que, para satisfazer o público, coziam uns aos outros os diversos elementos das lendas antigas. Aqui nós temos então a originalidade de Homero emergindo quando, de diversas lendas, ele consegue elaborar um conjunto harmonioso, como a Odisseia, ou quando, numa lenda como a de Troia, ele acentua um fato tão particular, como a cólera de Aquiles. E a partir desta cólera de Aquiles, ele cria outros elementos importantes, outras histórias importantes, trazendo assim essa questão dos heróis presentes na obra, da vida desses heróis, da personalidade de cada um deles. Então nós temos a função essencial do poeta Homero é dar vida individual aos heróis, assim como uma vida humana aos deuses. É no estudo das almas que ele se revela verdadeiramente grande. Não há dúvida de que Homero herdou caracteres já fixos, de ele conhecia algumas coisas sobre esses heróis, esses deuses, e não se pode, sem escândalo, apresentar ao público personagens muito diferentes da ideia real a esses caracteres. A ideia que o povo já tinha desses caracteres, desses personagens. Então isso provocou uma mudança, né? Homero revoluciona. Lembrando que a Ilíada ela não é um texto isolado. Existiam outras canções contando ou cantando as guerras envolvendo Troia, tanto antes como depois da Guerra de Troia. Entretanto, o poeta vai conferir vida real a esses personagens e num processo tanto mais notável quanto tais personagens, em sua totalidade, só aparecem a quem aproxima os cantos, pondo em relevo, então, as oposições que o poeta teve à habilidade de elaborar. Então, a pessoa aproxima os cantos uns dos outros e percebe essa elaboração, essas diferenças que vão acontecendo entre cada um dos personagens. Aquiles é bem diferente de Agamenon, que é diferente de Menelau. Nós não temos tipos aqui. Nós temos personagens com caracteres fortes, próprios, individuais. E assim, para considerar um só exemplo, como o da Querela, Aquiles mostra-se violento, orgulhoso nesta cólera. Então ele aparece ali como um herói irredutível. Não vou entrar mais na batalha. E o próprio texto começa dizendo que ele, por causa desta cólera, fez baixar para o Hades as almas de guerreiros valentes. Porém, se prestarmos mais atenção, nós vamos descobrir nesse canto
1000 tonalidades que esfumaçam essa primeira impressão. Então nós temos outras histórias, as cenas da embaixada, quando o pessoal lá vão pedir para Aquiles voltar para a batalha, a súplica de Patroclo, a dor de Aquiles, os funerais do amigo Patroclo, vão revelando assim uma outra faceta do herói Aquiles. Nós vamos encontrá-lo mais humano. Não é mais um herói sobre-humano, mas ele é homem igual a nós, que por sua virtude e piedade chega a se superar. Então é interessante como Homero faz isso. No primeiro momento, Aquiles é como um deus, um super-herói, mas depois ele se apresenta bem humano. Em todos esses episódios, o poeta Homero joga com os contrastes. Aquiles opõe-se a Agamenon, a Ulisses, a Patroclo, a Heitor. As relações com os deuses também nos revelam um aspecto de sua alma. Então ele é um herói multifacetado. E o mesmo poderíamos dizer de Agamenon, cujo caráter, cuja conduta e linguagem só se vão esclarecendo aos poucos, à medida que lemos atentamente os poemas, que comparamos as histórias, as características de cada um desses personagens. Por sua vez, por exemplo, Heitor opõe-se a Paris, a Aquiles, a Polidamas, a Ajax. As suas entrevistas com a mãe, Écuba, com a esposa, com Helena, Nolo revelam completamente humano. Então, nesses momentos de intimidade doméstica, Heitor, com Andrômaca, com as pessoas da sua família, ele é bem humano. Depois, nas batalhas, ele já está bem feroz. Há, por conseguinte, a ação consciente de um escritor que, por assim dizer, convive com seus heróis. Vê-os viver uma vida real, una e complexa. Cada pormenor do poema contribui para essa impressão de conjunto. Por isso é interessante ler a Odisseia com esta abertura, para entender os cantos que não nos deixam de mostrar os heróis sob novos ângulos, essenciais à sua compreensão, mas sempre fiéis à configuração geral. E é nisso que reside a unidade essencial do poema. Eles têm caracteres diferentes uns dos outros, mas permanecem essenciais. Aquele Aquiles lá do começo, ele muda, mas você já, ao ler o poema, entende quem é Aquiles, entende a personalidade de Aquiles, e assim todos os outros. Se nos acontecimentos o poeta se mostra dependente dos poemas que o inspiram, se notam frequentemente vestígios dos arranjos que ele imprime às obras de que se serve, se nem sempre se sente obrigado a ser totalmente lógico, ao passar de um canto a outro, é porque seu modo de compor não o exige. É possível também que ele tenha desejado, que se sentisse que sua obra estava profundamente unida àquela em que se inspirava. Desejava igualmente pôr o auditório em contato direto com toda essa tradição, todos esses cantos já existentes antes de Homero. Existe uma obra aqui chamada Epopeia de Meleagro, e lá também se fala desta cólera desse Meleagro. Então Homero conhecia outras epopeias e ele vai trabalhando tudo isso usando essa tradição antiga. É certo, porém, que o que essencialmente lhe interessava era o elemento humano, era a complexidade dos seres. E nós percebemos isso ao ler a Ilíada e também a Odisseia. Pode haver homens fracos, mas como são diferentes uns dos outros, quer se chame Menelau ou Paris, de permeio com tantos outros traços comuns. Como valem pouco os grandes deste mundo diante do destino. Quantas semelhanças, quantas divergências entre um Heitor e um Agamenon. E os conselheiros, por sábios que sejam, como obtêm resultados diferentes? Não é um Ulisses que falta a Polidamas para que seus conselhos sejam tão eficientes como o de Nestor? E acima dos indivíduos é o próprio poema do destino humano, das relações do homem com a divindade que o poeta aborda. Isso é muito interessante. Essa relação nossa com o transcendente, com o divino. Por isso a obra é universal. E é nisso tudo que reside a originalidade da obra de Homero. E o que nos resta, então, sempre ler, estudar, pesquisar, vivenciar na nossa leitura. Homero, que se inclina sobre os problemas de seu tempo, poeta que nada ignora de tudo aquilo que se produziu anteriormente,
mas também escritor que não se limita a isso, que se eleva aos problemas gerais do homem. Assim se nos apresenta o grande Homero. Ele fala do homem ao escrever, ao nos dar a Ilíada e a Odisseia. Ele fala da humanidade. E a serviço dessa imaginação, desse pensamento, como não admirar uma arte que raramente se contradiz, capaz de renovar-se constantemente? Eis o talento e a grandeza de Homero. Leiamos Homero. Saboreemos esta poesia que se renova a cada leitura, que nos faz ler a nós mesmos a cada momento que nos deparamos com esses heróis, com esses cantos belíssimos da Grécia Antiga. Parece-nos que se torna necessário olhar os heróis homéricos, que são muito diferentes dos heróis das epopeias, tal como aparecem no Ocidente. Os heróis das canções de gesta têm virtudes, são capazes de realizar milagres, são personagens excepcionais, mas sem complexidade psicológica. Isso nós encontramos em Homero. São personagens complexos, humanos, e são também os heróis homéricos que permanecem sempre profundamente humanos. E só a assistência divina os torna capazes de ações extraordinárias. São jogados no destino, ou são joguetes do destino. É justamente por isso que se torna possível o estudo da psicologia desses personagens, Aquiles, Heitor, Agamenão, Paris e tantos outros. Nós encontramos, por exemplo, em Ulisses, toda uma complexidade humana. São seres como nós, com as mesmas reações, os mesmos estados de alma. Ilíada, de Homero e seus heróis inesquecíveis. Até mais, um abraço.